Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG e hoje eu quero falar com vocês sobre parto na França. Se você está pensando em ter um filho aqui na França ou se você pensa em morar aqui e constituir sua família aqui, assista esse vídeo que eu vou explicar tintim por tintim como funciona. Depois eu vou dar um pouco do meu relato dos meus 2 partos. Então fica aqui comigo. Como funciona desde a preparação do pré-natal até pós-parto. O pré-natal ele é todo pago pela Sécurité Sociale, que é o sistema de saúde aqui. Então, o que eles preconizam para todas as grávidas? Precisa ter 7 consultas obrigatórias. A primeira antes dos 3 meses. Nessa primeira consulta, eles vão fazer todos os exames de sangue. E eles vão propor também o teste combinado entre o ultrassom e um exame de sangue para ver se a sua criança tem risco de ter síndrome de Down. Eles propõem isso, você não é obrigado a fazer, é lógico. Nessa primeira consulta também vai ter toda a anamnese, né, onde eles vão perguntar se você já teve outros partos, como funcionou, quem é seu parceiro, vai pedir o seu tipo sanguíneo. E fora isso, se você não é imunizado pela toxoplasmose, você vai fazer um exame de sangue todo mês para ver se você se contaminou. E também vai fazer um exame de urina para ver se tem proteína na urina para o risco de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Fora isso, na primeira consulta, normalmente alguém vai te prescrever ácido fólico, que é importante para a formação do sistema nervoso central até o 3º mês de gravidez. Então, as consultas são uma antes dos 3 meses, e daí todos os meses, totalizando pelo menos 7 consultas, e os 3 ultrassons principais, que é do 1º trimestre, do 2º trimestre e do 3º trimestre. O primeiro, então, para ver a idade e o crescimento da criança, o segundo, que é o morfológico, e o terceiro, que é o de crescimento. Igualzinho no Brasil. E tem médicos e parteiras que vão fazer ultrassom para ver o crescimento a cada mês, tem outros que vão só medir o volume do abdômen, né, para saber. Quem vai te seguir nessas consultas pré-natais pode ser o seu médico, que é o médico da família, vamos dizer assim, pode ser um ginecologista ou também pode ser uma sage-femme, que é as parteiras, né? Não é bem essa tradução, mas é essa profissão que se ocupa do pré-natal até o pós-parto. No 8º mês vai ter uma consulta com o anestesista, que você vai poder discutir qual o tipo de parto você quer mais ou menos, lembrando que na França não existe cesárea programada, todas as mulheres vão ter a princípio parto normal e se tem uma contraindicação vai ter uma indicação de cesárea, principalmente para o primeiro filho. Não existe essa questão de escolher uma cesárea para o primeiro filho. Para o segundo filho, se você já teve uma cesárea, você pode escolher ter uma segunda cesárea. Se não, se você teve parto normal, vai ser parto normal o segundo também. Então, nessa discussão com o anestesista no 8º mês, é principalmente para discutir da anestesia peridural, que é o que a gente conhece no Brasil como parto sem dor. Também existe, a partir do 4º mês, uma consulta com o dentista. Aqui na França, essa questão de cuidado com os dentes é uma calamidade, eu acho que é por isso que todo mundo tem uns dentes podres, porque não é pago pelo sistema de saúde a consulta com o dentista e é muito difícil achar um dentista aqui na França. Então, nesse momento da gravidez é muito importante pelo risco de endocardite durante a gravidez. Fora isso, gente, a partir do 7º mês, existe 7 sessões pagas de preparação ao parto. E daí você divide um pouco como você quiser. Você pode fazer sessões de natação ou sessões de yoga, de preparação. Pode ter cursos para gestão da dor, sufologia, enfim, tem várias opções. Isso eu acho muito legal e você tem direito a 7 sessões. Tudo isso é o pré-natal. Ah, beleza, entendi, fiz o pré-natal. Na verdade, não existe muita diferença. Eu acho que são mais ou menos as mesmas recomendações que o Brasil. Como funciona o parto? É assim, gente, existem vários tipos de maternidade. Tem as maternidades 1, 2A, 2B e 3. Maternidade 1 é a maternidade que só tem um serviço de obstetrícia. Então, só tem as salas de parto, vamos dizer assim. O nível 2 é quando já tem um serviço de pediatria, onde o bebê pode ser internado. O 2B é quando tem uma semi-intensiva. E o 3 são as maternidades que contam com uma UTI neonatal.
Se você tem uma gravidez complicada, você não vai poder escolher muito, você vai ter que ir direto para uma maternidade 3, porque tem um risco que sua criança precise de uma UTI neonatal. Fora isso, existe, como existe no Brasil, a possibilidade dos partos em casa, com a sage-femme, com as parteiras ou com o ginecologista, que se ele estiver disposto a fazer isso. E existe, gente, um outro tipo que eu não achei o nome, onde você pode ir para o hospital na hora do parto, vamos dizer assim, ter um parto, só que daí sem anestesia e ficar só 6 horas e voltar. Como funciona a internação? Gente, eu acho a internação extremamente longa, meu Deus. É assim, se é seu primeiro filho, parto normal, 4 dias de internação. Se é o segundo filho, parto normal, 3 dias de internação. Se teve cesárea, pelo menos 5 dias de internação. O que você pode pedir é para ter uma saída precoce. Então, você pode ter uma saída depois de 48 horas, se você quiser, mas você precisa cumprir alguns critérios. Você já tem uma consulta marcada com uma sage-femme que vai vir na sua casa 2 dias depois e 7 dias depois, e uma consulta com o pediatra. Essas são as condições para você sair um dia antes, assim. Nossa, é bem regrado. Então, esse é o parto. Eu já falei para vocês num vídeo que eu fiz sobre a diferença da maternidade na França e no Brasil. A maioria dos partos são feitos com anestesia. Pessoal, a estrutura da sala de parto depende muito do hospital. Vai ter hospital que vai ter tudo, uma sala toda para um parto humanizado, com banheira, e vai ter hospital que não tem nada, que é só a cama e um parto mais tradicional. Daí, depois de 6 semanas do pós-parto, vai ter a consulta com a gineco, que vai te examinar e vai te recomendar para a reeducação do períneo. O que é a reeducação do períneo? São consultas que você vai ter ou com uma sage-femme ou com um fisioterapeuta para voltar a musculatura do assoalho pélvico e para evitar que mais tarde tenha prolapso, né? Porque o períneo não é forte o suficiente. Pessoal, os exercícios do períneo são muito importantes para todo mundo, não é só para quem teve parto normal, porque o que causa essa flacidez do períneo é a gravidez e o peso que ele suportou durante esses 9 meses. Então, bora fazer musculação do períneo para não ficar com o períneo frouxo, fazendo xixi na calça com 50 anos. Em relação a essa criança que nasceu na França, gente, aqui não existe o direito ao solo como existe no Brasil. É o seguinte, se a criança nasceu na França de pais franceses, ela é francesa, ou de pai francês, ela é francesa. Se ela nasceu na França, mas os pais não são franceses, ela não é francesa. Ela pode pedir a nacionalidade quando ela tiver 13 anos, se ela estiver morando na França. Fora isso, existe uma convenção de Haia, pelo amor de Deus, para essas mulheres que, assim, querem casar com um francês, vir pra cá. Pensem nisso. Se você tiver um filho aqui, vai ser muito difícil você levar o seu filho para o Brasil. Vai precisar de uma autorização do pai, porque senão o filho deve ficar onde ele nasceu. A mesma coisa se você estiver no Brasil, vai ser muito difícil o pai trazer para a França, porque a criança fica onde ela nasceu, é uma convenção. E para falar a verdade, pensem bastante em relação a isso em situações onde perder a guarda e tudo mais, porque aqui é diferente do Brasil. A guarda não fica de forma sistemática com a mãe. Muitos pais pedem a guarda das crianças. A guarda normalmente é dividida 50-50. E pessoas que não têm emprego ou são estrangeiras, eu tenho a impressão, mesmo que não esteja na lei, que são um pouco deixadas de lado, passadas para trás. Pense bastante nisso antes de ter um filho na França. Pessoal, esqueci de falar no vídeo, mas a duração da licença maternidade aqui eu acho hiper curta, mas pro primeiro e segundo filho são 6 semanas antes da data prevista para o parto e 10 semanas depois, totalizando assim 16 semanas. E se for o seu terceiro filho, ou se você tiver, por exemplo, outra criança na casa que você toma conta, por exemplo, filhos do seu marido, você vai ter uma prolongação. Então, vão ser 8 semanas antes do parto e 18 semanas depois do parto. Para gravidez de gêmeos serão 34 semanas no total e para trigêmeos ou mais, 46 semanas no total.
Fora isso, tem um período a mais para as gravidezes que são patológicas, então você pode ter 2 semanas a mais no pré-parto e até 4 semanas depois do pós-parto. Meu primeiro filho, a minha gravidez foi um pouco complicada, porque eu estava trabalhando no serviço onde eu estava sendo seguida pela minha gravidez. Então, assim, era minha chefe que seguia minha gravidez. E eu não sei, foi uma relação, não sei, eu não gostei muito do acompanhamento, acho que não foi muito bem feito. Eu tive alguns problemas durante a gravidez, eu descobri que eu tinha uma diabetes gestacional e eu trabalhei muito durante a minha gravidez e o meu primeiro bebê era grande, então eu também tive uma ameaça de parto prematuro. Fiquei em casa durante 3 semanas sem poder me mexer, quase assim, em repouso absoluto. Foi um período bem complicado, porque eu tava em casa, mas também precisava prestar atenção no que eu comia. Eu não sei, foi um momento difícil. E também, né, primeiro bebê, aquelas preocupações. E daí eles iam desencadear o meu parto, porque o bebê estava muito grande, eles estavam com medo que se ele crescesse mais, ele não passasse e, né, complicasse e fosse para uma cesárea. Então, eu lembro que quando eu tava com 38 semanas, eles queriam desencadear. E eu falei, espera um pouco, porque o quarto não tava pronto. Bem minha cara isso, né? Falei, espera um pouco, me dá uma semana. Se ele não nascer, daí a gente desencadeia. Então ela falou, olha, o máximo que eu posso esperar até segunda. Daí quando foi no domingo, um dia antes, ele tava com exatamente 39 semanas e nasceu espontâneo, rompeu minha bolsa e eu sabia muito como funcionava. Eu ia ter o meu bebê onde eu trabalhava, no serviço que eu estava trabalhando, eu conhecia todo mundo lá, eu conhecia como funcionava, né, os partos. E eu sabia que a partir do momento que eu fosse para a maternidade, eles não iam mais me deixar comer por causa da anestesia. Então, o que eu fiz? Foi assim, gente, era um domingo, eu tinha feito compras com a minha mãe, que minha tia preparado o quarto inteiro, tava tudo pronto, e a gente foi jantar na casa do meu sogro e da minha sogra. Eu, minha mãe, minha tia, meu marido, foi comer com a família do meu marido. E daí, gente, quando a gente bateu na porta, eles abriram, eu falei, gente, ou eu fiz xixi. Só que daí eu sentei na privada e eu vi o líquido caindo, eu falei, isso não é xixi não, gente. Então, perdi, né, o meu líquido amniótico, minha bolsa estourou. E eu falei, e daí todo mundo, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Eu falei, nada disso, eu vou jantar. Então ficou aquela tensão. Eu falei, não, eu vou jantar porque isso vai demorar e eu quero comer, que eu tô com fome. Então a gente jantou. Gente, eu comi calmamente, todo mundo me olhando assim com os olhos arregalados. Comi calmamente, certinho. Não tava tendo contrações, né, também, só tinha estourado a bolsa. E daí, comi a sobremesa e fui pro hospital. Quando cheguei no hospital, eles falaram, olha, tá tendo poucas contrações, vai andar, vai andar por aí, e daí você volta. Vai andar 1 hora e você volta. Quando eu voltei, já tava tendo muita contração, tava doendo muito. Eles falaram, você quer anestesia agora? Eu falei, eu quero esperar, tá com uma dilatação de 4 centímetros. Por quê? Porque eu tinha, olha, voz da minha cabeça, não sei se é verdade, mas eu tenho a impressão que quando eles dão anestesia muito cedo, demora muito o parto. Quando já tá desencadeado as coisas, a anestesia não interfere mais, vamos dizer assim. Então, gente, foi um sofrimento, doeu bastante. Eu fiquei lá embaixo, eles me levaram para um chuveiro, daí meu marido ficou massageando as minhas costas. Só que o meu problema é que eu tinha contrações de minuto em minuto, assim. Eu não tinha o tempo de descanso, sabe? E era muito forte, cada vez mais forte, até que o momento que eu falei, gente, anestesia. Daí eles me examinaram, eu tava com 5 centímetros de dilatação, veio o anestesista e deu a peridural. Eu não sabia que era uma coisa tão fantástica. Nossa, eu nem senti ele dando, porque eu tava com tanta dor da contração que eu falei, vai logo. Gente, ele me conhecia. Ele virou e falou, Jéssica, eu falei, depois a gente conversa. Dá anestesia, por favor. E ele deu, gente. I believe I can fly. Nossa senhora. Assim, 10 minutos depois eu não estava mais com dor. Eu senti a contração, ainda bem, porque eu tenho pessoas que assim perdem completamente cada sensação, né, movimento da perna. Então eu fiquei deitadona lá. Eu dormi. E daí, 1 hora, elas falaram,
vamos lá, vamos examinar. Tava com 10 centímetros de dilatação. E daí foi. O expulsivo foi muito rápido. Eu conseguia entender um pouco qual era o jeito que era pra fazer. A parteira que fez o meu parto, fiquei muito feliz, porque pra mim, se o médico precisasse vir é porque ia precisar de fórceps ou ventosa, e eu não queria, né? Eu queria o mais natural possível. Teve uma fissura que ela não costurou, deveria ter costurado, porque doeu muito, assim, no pós-parto. Mas foi um dia maravilhoso, assim, de verdade. Eu tive uma emoção muito forte com o meu bebê, nossa, assim, chorei horrores. Eu acho que é uma emoção que não dá pra explicar. Melhor dia da minha vida, né? Um dos 2 melhores dias da minha vida. De ver o seu bebê saudável lá com você. Enfim, né? Tudo mudou a partir daí. Um amor, assim, incondicional. Eu só queria estar perto dele. Ai, enfim, maravilhoso. Gordinho, 3,6 kg. E daí eu fiquei e pedi pra sair rápido, em 48 horas. Porque a maternidade onde eu tive meu filho foi no hospital público e a maternidade era péssima, fazia um calor infernal. E podia vir muita visita e eu não aguentava mais, eu tava cansada, vinha aquela visitaiada no hospital. Falei, eu quero ir pra casa. E minha mãe tava aqui, então eu falei, eu quero ir pra casa, eu quero ajuda. Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa. Nossa, é um dia que eu poderia viver várias vezes, o dia do meu parto, porque mesmo que tenha tido a dor no começo, depois foi muito tranquilo. O pós-parto foi... tive baby blues, foi difícil e tudo mais, mas tive muita ajuda. Pro meu segundo filho, gente, a gravidez, eu tava com medo da diabetes gestacional. Eu fui diagnosticada com diabetes gestacional antes, então, né? Porque o primeiro eu fui diagnosticada porque ele era muito grande. Então, eles falaram que você tá com diabetes. E dessa vez, não. Já no exame do primeiro trimestre, foi limite, mas falaram de diabetes. E eu falei, não, então você é mamãe fitness. Nossa, exercício e comendo muito bem, saudável e tudo mais. Quando eu cheguei no ultrassom do segundo trimestre, ele era pequeno. Falei, como assim pequeno? Ele tava no percentil 13, eu acho. E 10 é o limite, né? Pra falar de bebê pequeno pra idade gestacional. E eles acharam muito estranho, porque o meu primeiro filho era grandão, né? Tava no percentil 90. Ai, gente, foi um inferno. Foi um inferno. Ai, daí ultrassom, assim, o tempo todo, vendo Doppler e tudo mais. E várias vezes eles falaram, você vai ter que parar de trabalhar. Eu não gostei do conselho que eles deram, eu não queria parar de trabalhar. Eu tinha os meus motivos. E eu falei, eu acho que eu posso fazer até outro vídeo de como foi essa gravidez. Foi muito difícil, foi muito cansativo, mas eu não parei de trabalhar. E eu trabalhei, né, até o último dia. Daí com 38 semanas comecei a ter contrações, estourou a bolsa, mesma coisa, fui para o hospital. Consegui esperar até 5 centímetros de dilatação. Eu tava com a ideia de não fazer peridural, mudei de ideia. Ai, teve uma hora que eu tava no chão, eu falei, chama o anestesista, eu não aguento mais. E daí deram a peridural, deu tudo certo. Nossa, o expulsivo eu acho que durou 3 contrações, eles falaram, né, assim, vai, força, força, e saiu. E daí um bebê lindo que depois teve um outro drama, mas eu conto em outro vídeo. Fiquei internada e pedi pra ir embora mais cedo. Gente, eles olham torto quando você pede pra ir embora mais cedo. E olha que eu era médica, trabalhava lá. Eu falei, quero ficar em casa. E eles dão uma olhada torta, assim, sabe? Eles pensam que você não sabe cuidar do seu filho. Mas eu acho até importante, assim, talvez na primeira gestação, né? Porque eles ensinam a dar banho na criança, né? À noite eles ficam com a criança se você precisa dormir. Tudo bem, eu que tava apressada. Então é isso, gente, foram os meus 2 partos. Pra mim, o dia do parto foram dias incríveis, não tenho trauma nenhum. Nossa, foi maravilhoso. O primeiro durou 12 horas no total e o segundo durou 7 horas no total. Quem sabe o terceiro dure 3 horas. Não, tô brincando. Mas de todo jeito, os dias a gravidez foi difícil, o pós-parto foi difícil para os 2 por motivos diferentes, mas o dia do parto foi incrível. E é isso, gente. E vocês? Falem aqui no comentário como foi o parto de vocês, qual a experiência de vocês. Eu tive muita sorte, eu não tive nenhum tipo de violência obstétrica, mas eu acho que ser médica e ter trabalhado no serviço e eles me conhecerem ajudou nisso. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Põe aqui embaixo. Grande beijos. Tchau, tchau.